Vamos segurar as nossas Bíblias aqui e abrir as Escrituras em Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3. E nós continuaremos meditando no tema criação. Começamos a ministração sobre criação pelo tema o escape na criação, que traz a ideia de que na consumação Deus já tinha idealizado o fim de todas as coisas. E eu me lembro que naquela ministração eu disse que na frente nós falaríamos sobre a criação do cosmos pelo Fiat. Isso não tem nada a ver com aquele carro Fiat que vocês conhecem, tá? Porque o Deus que cria o cosmos ou efetua a sua criação por uma Fiat, não que a marca seja ruim, vai ter sérios problemas de mecânica. Eu poderia colocar então, se fosse o carro, criação pela Ferrari. Né, Rodrigo? O Rodrigo tem um Fiat ali, tá feliz. Então, criação pelo Fiat, eu vou explicar isso aqui, o termo, tá? O nosso tema é criação do cosmos pelo Fiat, pluralidade na singularidade. Vocês aprenderam muito sobre esses termos já. A ideia é sintetizar a mensagem na cabeça dos irmãos, para que não tenham problemas de credo, de fé, de convicção a respeito das coisas que nós cremos como igreja. Vocês lembram que eu disse que se nós tirarmos das Escrituras o capítulo 1, 2 e 3 de Gênesis, todo o resto da Bíblia não tem mais sentido? Não tem mais sentido Jesus, não tem mais sentido nada de que você lê se esses 3 capítulos foram excluídos. Não é à toa que são os capítulos mais atacados. Eles são os capítulos que sofrem mais ataques, principalmente por parte de pessoas que não comungam da mesma fé que nós comungamos, dentre eles a comunidade dos ateus. Me desculpa os ateus por isso, mas eu pessoalmente, por causa dessas ministrações, grande parte nós sabemos que são eles que acessam. Ateus chegaram e me agrediam, o Lucas está de prova aí, entraram em páginas agredindo verbalmente, porque acaba que você, explicando a Bíblia tal como ela deve ser explicada e como ela ensina a respeito desses fatos, fica algo quase irrefutável, né? Porque você tem um embasamento científico, mas você submete a ciência à autoridade das Escrituras, não o inverso. E vocês lembram que na mensagem da singularidade da expansão do universo, nós afirmamos que houve todo um processo progressivo na criação, o que as Escrituras deixam bem claro a respeito disso daí, e a comunidade dos teólogos mais conservadores, e até mais os mais liberais, estão de acordo com algumas coisas que nós vamos tratar aqui, porque é o ponto de vista das Escrituras. Vocês lembram que eu falei que dentro do conceito judaico a luz foi criada primeiro, e dentro da teologia mais conservadora que eu expliquei também, Deus, ele criou tudo e depois trouxe a luz para organizar a sua criação. E basicamente nós vamos falar a respeito disso hoje, e a ideia é aprofundar o tema. Há um esforço da minha parte para estudar as Escrituras, para me aprofundar em saber mais, em conhecer. Eu creio que da parte dos irmãos tem que haver um interesse. A mensagem ela não pode surtir efeito só nas pessoas lá fora, que tem surtido mais. Muitas pessoas me procuraram, inclusive muitos pastores e seminaristas falaram, tiraram muitas dúvidas da minha cabeça, não existem mais. Eu estava cheio de dúvidas a respeito de fé, desses assuntos sobre a criação, e não tem mais. Então tem que haver um interesse da igreja também em aprender, em conhecer mais e em se aprofundar. Porque nós não pregamos para a comunidade de fora. Nós pregamos e é gravado e acaba abençoando essa comunidade de fora. Porque tem muita gente que a gente prega e ensina, as pessoas não gostam. Aí são fãs dos pregadores tais como por aí afora, você vai acessar os vídeos, a prioridade nossa aqui não é ter milhares e milhões de views, não é isso, no YouTube. Aí são fãs de pregadores
que tem lá milhares de acessos nos vídeos, mas que vira e fala, por exemplo, que quando Jesus falou para a samaritana oferecer o sêmen, aí os ateus viraram e falaram assim que Deus está arado, e com razão. Problema de interpretação das Escrituras. Então, a igreja ela tem que desejar aprender e conhecer. Ela tem que desejar as Escrituras, não o que o pregador fala, o que o pregador ensina. Sermos como os bereanos, examinarmos as Escrituras. Não é porque uma pessoa tem milhares de views no YouTube, na internet, é que dizer que ela conhece as Escrituras. Muito pelo contrário. É onde se vê mais asneira, sem fundamento teológico, sem conhecimento bíblico, é o que se explode. Por quê? Falta de cultura e de entendimento. Tal como há pouco tempo atrás, você percebe a superficialidade na arte brasileira. 99% da população brasileira amava novela, que é um tipo de arte, digamos, de terceira categoria. Por quê? A falta de aprofundar e conhecer. A partir do momento que começam a entender, se aprofundar, aí foram para os canais fechados. Houve uma preocupação em relação aos filhos, a qualidade do que se assiste na TV e se vê. Por quê? A partir do momento que você começa a entender e compreender, você começa a rejeitar muita coisa que outrora você achava que tinha alguma utilidade para a tua vida. Então nós temos que estar atentos a isso e procurarmos nos aprofundarmos no conhecimento, na profundidade das Escrituras. Porque a igreja, ela tem que conhecer profundamente e interpretar as Escrituras profundamente. E saímos da superficialidade. Jesus falou, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. E Jesus não estava falando com uma plebe. Ele estava falando com uma elite que estudava as Escrituras dia e noite, que eram os fariseus e saduceus, que erravam não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Então nós precisamos conhecer as Escrituras e o poder de Deus. E por onde o poder de Deus se manifesta? Por meio da palavra. Como é que nós vamos saber a revelação da palavra e do poder de Deus? Pelas Escrituras. Esse tema é o tema que mais revela o poder de Deus, a sua grandeza e soberania. Não há outro tema tal como esse para revelar o poder de Deus por meio das Escrituras. Então eu sei que os irmãos aqui são interessados. Por isso nós estamos avançando, os irmãos estão aprendendo. Tem havido sede no coração, desejo no coração dos irmãos. Mas vamos nos empenhar mais, em querer saber mais, em conhecer mais e nos aprofundar. As Escrituras dizem em Oséias capítulo 4, versículo 6, que o meu povo perece porque eles faltam conhecimento. Se o sacerdote rejeitou o conhecimento, e a lei do seu Deus, as Escrituras diz, também o Senhor rejeitou. Ou seja, Deus rejeita quem não está interessado em conhecê-lo, em buscar o conhecimento. São rejeitados. Então, ele nos dá uma advertência para nós buscarmos o seu conhecimento. Crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, esse é o meu desejo. De querer aprender mais. Não tem como ensinar se não aprender. A partir do momento que você para de aprender, você para de ensinar. Não tem como eu ensinar se eu não desejar conhecer e aprender. Então, todos nós temos que desejar isso. E isso é a base doutrinária dessa comunidade, a doutrina da criação. Estamos falando sobre a doutrina da justificação, o pastor está falando aí por semana sobre essa doutrina. Nós temos que desejar conhecer essas doutrinas. A doutrina da ressurreição também, que estamos nos empenhando. Mas o tema criação, nós vamos longe. Nós vamos nos aprofundar nesse tema. Nós vamos esmiuçar esse tema. Nós vamos nos debruçar nesse tema. Nós vamos procurar conhecer esse tema. Vamos ser uma igreja que desejou conhecer mais profundamente esse tema. Então, possivelmente, esse tema aqui, ele vai cortar 2017, 2018, vai lá para 2020. Nós vamos estar ministrando sobre esse tema. Quem me conhece desde 2011 ministrando, sabe que eu estou desde 2011 ministrando Gênesis capítulo 1, 2 e 3. Não saí. Por quê? Tem uma fonte de verdade, a fonte de verdade e revelação de Deus nesses 3 capítulos. Não há necessidade de sair. Não há necessidade nenhuma. Porque você estuda esses capítulos e essa base doutrinária desses capítulos dá um apontamento para todo o Novo Testamento e todas as escrituras de Gênesis, Apocalipse. Quando você pega esses 3 capítulos, você consegue
embasar toda a teologia. Tem um ditado popular que diz, se você começa interpretando Gênesis capítulo 1, 2 e 3 errado, toda a teologia será construída de uma forma errônea e toda a igreja vai cair na heresia de interpretar esses capítulos errados. Então, temos que dar atenção especial para isso. Eu percebo também que a maior perda de fé se origina nesses 3 capítulos. Esse grande número de ateus e comunidade que eu me comunico, isso não vem de hoje, é bem lá dos tempos dos anos 90, eu percebo que a maioria eram ex-cristãos. Eles estavam na igreja, foram para a faculdade, chegaram lá, se depararam com alguma corrente filosófica e intelectual que confrontou a sua fé não tinha fundamento bíblico, teológico, racional, e perderam a fé. Eu sempre falo, isso nem considero que seja ateu, que precisa sobrepujar a ideia que tinha antes e recebendo uma nova camada de conhecimento para negar a existência de Deus. Por quê? Pessoas que foram instruídas superficialmente. E aí essas pessoas hoje, é a comunidade que você vê por aí, negando a Deus, desprezando a igreja, desprezando a fé. Na internet, normalmente as pessoas chamam de neo-ateus, a grande parcela deles eram pessoas da igreja, eram pessoas que estavam nos altares, obreiros que estavam pregando. Quantos obreiros, quantos ministros eu tenho ouvido que estavam pregando o evangelho, diz que estavam ganhando almas para Jesus, mas se o cara não teve condição de sustentar a tua fé em Cristo, ele nunca ganhou uma alma para Jesus, porque nem a alma dele estava salva. Agora veja bem, gente, por que eu estou falando isso com muita seriedade? Para nos despertar, para entender, para conhecer, para ensinar com ousadia, ensinar com desejo, com fome pela verdade de Deus, conhecer essa verdade e liberar essa verdade com ousadia, saber o que você crê, o que você confessa, o que você acredita. Tira a minha vida, mas não nega os 3 capítulos de Gênesis. Por esses 3 capítulos eu vou para a cadeia, eu morro, porque toda a minha base de fé e de estrutura, de convicção em Jesus, nas Escrituras, se encontram nesses 3 capítulos. Então, por isso, o grande interesse do meu coração em compartilhar com os irmãos, para que os irmãos também desfrutem e aquilo que você já sabe, você possa saber mais e conhecer mais, tá? Então, vamos lá, a criação do cosmos pelo Fiat. Não se preocupe com termos que lá na frente nós vamos explicando esses termos, né, Maércio? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Gênesis capítulo 1, versículo 1 ao 3, é nosso ponto de partida. O Fiat, presta atenção, o Fiat é a ideia de comando. No hebraico não existe esse termo Fiat, é soar. É dar uma ordem. O verbo disse, que você percebe já no versículo 3, disse Deus, haja luz. Não é propriamente dito um comando, mas um comando era dado pelo uso da terceira pessoa do singular na forma jussiva do verbo ser. Deixa eu explicar. Aqui a gente coloca, sintetiza e explica. Porque não havia ninguém para Deus falar. Concordam? Então tudo que Deus fazia, ele falava consigo mesmo. E esse comando, o Fiat, significa que havia um comando. Havia alguém por trás, que normalmente nós ensinamos, conforme as Escrituras, que Deus falou para criar. E isso foi explicado, isso foi ensinado aqui, que Deus, ao criar, ele falou. Você pode pensar assim, não é tão importante essas coisas, o que é isso? Vai elevar a minha fé? Eu leio a Bíblia e entendo, até que alguém perguntar para você, quando você estiver evangelizando, como Deus criou o mundo e tudo que nele há. E te pegar você, como diz lá em Minas, com as calças na mão e você não conseguir responder, aí vai ser importante, ok? Então é importante sim, para todos nós entendermos que Deus criou pela tua palavra, mas havia um comando.
Digamos que nós cremos, segundo as Escrituras, que Deus criou tudo pela palavra da tua boca. Mas Deus sendo todo-poderoso, podemos afirmar também que Ele não precisava nem sequer usar a palavra para trazer à existência tudo que existe, porque Ele é Deus. E Ele estava no comando, está no comando e estará no comando de toda a sua criação. Então veja bem, Ele falou consigo mesmo, assim quando Ele jurou para Abraão, diz as Escrituras, não havendo ninguém maior do que Ele, acima dele, Ele jurou para Abraão, por si mesmo, que Ele abençoaria Abraão, a sua descendência, daria a terra, todas as posses, todas as promessas, porque não havia ninguém superior a Ele para que Ele pudesse jurar mediante essa pessoa. Então Ele jurou por si mesmo, para si mesmo, que Ele abençoaria Abraão e a sua descendência. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma. Alguns versículos aqui só para ficar na mente de vocês e refrescar a ideia de que Deus é o Criador. De mãos levantadas ao Senhor Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. Gênesis capítulo 14, versículo 22. Então veja bem, Deus não se dirigia a uma pessoa, segunda pessoa do imperativo. Ele não se dirigia a uma pessoa. Quando Ele criava, Ele dirigia a si mesmo. Ele falava consigo mesmo. Ele se revelava a si mesmo. Isso é bom. O assunto vai, lá na frente você vai ver como é que o negócio vai pegar aqui. Antes Ele chamou, ok? Ele chamou. Ele mandou que algo aparecesse ou se tornasse diferente. Não havia nada. Então Ele chamou. Ele mandou que algo aparecesse ou se tornasse diferente. Não havia nada. Vocês lembram que eu falei a criação a partir do ex nihilo, Deus trazer à existência o que existe a partir daquilo que não existe? Isso é interessante. Como é que Ele chamou o que não existe? Mas Ele estava no comando, no controle, criação pelo Fiat. Ele chamou como se existisse. Porque para Deus o que não existe é como se existisse. Essa é a ideia do texto de Hebreus, capítulo 11, versículo 3. Tem muito a ver quando fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, prova dos fatos que não se vê. Então, para Deus, as coisas que não existem, para nós, elas existem para Deus. Porque Deus traz a existência, Ele está no comando, e Ele pode trazer à existência tudo o que Ele deseja, tudo o que Ele quer, tudo o que Ele planeja, Ele pode trazer à existência. Quando nós falamos que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo, ok? Essa expressão é muito falada aqui na igreja. Significa que você já estava em Deus, nos planos de Deus, antes de você estar aqui na terra. Você já existia. E quando fala que você foi eleito antes da fundação do mundo, significa que quando o Cordeiro, que foi morto antes da fundação do mundo, morreu, o teu plano de salvação já estava concluído e terminado. Deus não terminou a obra da cruz quando Jesus veio e morreu. Ele disse, veio estar consumado, já tinha concluído na mente de Deus. E dentro de um plano histórico de tempo e espaço, Deus concluiu a tua obra no nosso meio para que os nossos olhos pudessem ver, os que viram naquele tempo, e pudessem crer. E nós que não vimos, que não estávamos presentes, as Escrituras dizem, mais bem-aventurados aqueles que não viram, mas creram. Então Jesus veio e morreu para que nós pudéssemos crer nessa eleição, que de fato Deus nos amou antes da fundação do mundo, antes que nós existíssemos, porque para Deus nós existíamos, porque Ele traz a existência, Ele chama a existência o que existe daquilo que não existe. Então Ele chamou o nada, Ele falou para o nada, como se o nada existisse. Estranho, né? Os apóstolos ficaram assustados quando Jesus disse, vento, acalma-te, mar, acalma-te. Falou, quem é esse homem? Que autoridade é essa? Até o vento, o mar lhe obedecem. Então Ele chamou, Ele falou ao nada. Se o nada tem ouvido ou não tem, não me pergunte, meu amigo, minha amiga. Eu só sei que Deus falou e a partir disso veio a existência tudo que existe e apareceu como se tornasse diferente. A criação pelo Fiat
não demonstra Deus apenas criando, mas também controlando. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Quando os discípulos estavam lá, naquela passagem que eu acabei de falar, no alto mar, e começou a vir a tempestade forte, bater as ondas contra o barco, e as escrituras dizem que Jesus estava lá dormindo, lá embaixo. Diz que eles ficaram com medo, assustados, pensando que eles iam perecer. E chamaram Jesus, e Jesus acordou e falou: homem de pequena fé. Ou seja, se Jesus está com você e comigo, e conforme as escrituras dizem que a partir da criação do Fiat, ele não apenas estava criando, mas controlando a sua criação, isso significa que todos os átomos, as partículas da tua vida, a minha vida, está sob o controle de Deus. Absoluto, total. Isso é o que as escrituras afirmam no Velho Testamento, na criação pelo Fiat. Que ele não só estava criando, mas ele estava demonstrando que ele estava no controle de tudo. Isso é um tipo de fé que eu creio que 99% das pessoas, elas não concebem essa fé. O dia que você tiver um nível de fé desse, que você entender essa mensagem profundamente, como ela deve ser entendida, você vai ver que a tua fé vai a um patamar assombroso. Porque você vai entender que um Deus soberano está no controle da tua vida. Lógico que tem a responsabilidade humana em tudo que você faz, em tudo que você tenta, em seus esforços, mas é um Deus 100% no controle da tua vida e do cosmos, e isso não pode fugir do controle dele, porque ele é Deus. Porque é um Deus que cria, e as coisas fogem do controle das tuas mãos, talvez esse Deus seja Odin, ou Thor, não o Deus de Israel. O Deus de Israel, segundo as escrituras, ele não só demonstra o teu poder e a tua grandeza e a tua glória, mas ele controla, comanda toda a tua criação. Você não entendeu o que quer dizer Fiat? Havia um comando antes da criação. Quem já assistiu Tropa de Elite? Quando o Matias chega lá para o capitão, ele fala: Matias, o comando é meu. O comando é meu. Assistiram? Deus estava no comando, sempre esteve no comando, sempre esteve no controle absoluto e total. As escrituras afirmam isso. Vamos ler alguns versículos. É assim que retribuem ao Senhor, povo insensato e ignorante. Não é Ele, Pai de vocês, o seu Criador, que os fez e os formou? Deuteronômio 32:6. Seria porventura o homem mais justo do que Deus? Seria porventura o homem mais puro do que o Criador? Jó 4:17. Ele não é um Deus mãos à obra, mas aquele que dirige ao que não existe como se existisse. Ele traz do nada tudo o que existe. Ele não é um Deus mãos à obra, tá? Ele não é Odin, ele não é Thor, ok? Ele é um Deus que tem tudo no controle das tuas mãos, que governa tudo com teu poder e força. Ele dirige o que não existe. Será que vocês estão entendendo o que eu estou tentando dizer? Ou sou eu que estou entendendo? Ele dirige e controla o que não existe, diz as Escrituras. Ele governa e controla o que não existe. É isso que afirma as Escrituras. Ele comanda e controla aquilo que não existe. Ele controla e governa aquilo que não existe. Porque ele traz à existência as coisas que existem a partir daquilo que não existe, liberando um comando da tua voz, dizendo: haja luz e houve luz. Haja sol, haja luminares, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então ele controla, ele governa sobre o não existe. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus das Escrituras. Se você tinha entendido outro Deus que não era esse, tu estava servindo o Deus errado, como diz Filipe no bom gaúcho, tu estava servindo o Deus errado. O Deus de Israel, ele governa sobre o que não existe e ele chama tudo para existir a partir daquilo que não existe. Por isso eu usei para vocês o termo singularidade lá atrás. O nada está sob o controle de Deus.
Ele está no controle de tudo. Ele está no controle das coisas visíveis, do que existe e do que não existe. Porque para ele é como se tudo existisse. Ele faz tudo existir, ele traz tudo à existência do nada. Venhamos, adoremos, prostremos e ajoelhemos diante do Senhor, o Criador. Salmos 95:6. O meu socorro virá do Senhor que criou os céus e a terra. Salmo 121:2. Começa a fervilhar na tua cabeça aí, José. Então tu tem, né? Ele se dirige e governa sobre o não existe, como já afirmamos. O nada ouve a voz de Deus e lhe obedece. Porque se nada existe e ele traz o cosmos à existência, o nada ouve a sua voz e lhe obedece. Porque para Deus não existe esse negócio de não existe. Não existe impossíveis. Para Deus não existe esse negócio de não tenho. Deus é tudo. Ele traz à existência o que pode governar e controlar. Ele traz à existência o que pode governar e controlar. Senão entraria em contradição. Senão eu poderia dizer para você, se ele pode tudo, então ele pode trazer à existência uma pedra que ele não pode carregar? Ele pode criar algo maior do que ele? Não. Porque ele traz à existência o que pode governar e controlar. Nessa daí que eu coloquei um 5 ateu para correr. Ateus de igreja que achava que sabia tudo sobre Deus e sabia tudo sobre Bíblia, né? Aprenderam superficialmente, virou ateu, achando que sabia tudo sobre Deus e não sabia nada. Aí quando se depara realmente com as Escrituras, com a vida das Escrituras, vão ser confrontados. Então, ele traz à existência o que pode governar e controlar. Ele é absoluto. Ele controla e governa sobre tudo o que ele faz. Ele traz à existência. Ele não pode criar algo maior do que ele, porque é impossível, porque ele é absoluto. Qualquer coisa que ele criar ou tenha a dimensão dele, ou nunca vai ser maior. Então ele cria o que ele governa e controla. Está ficando claro? Então tira aquela ideia de que o mundo está perdido, abandonado, sem direção. Lá na frente nós vamos aprofundar nisso aqui. Que está tudo um caos, está tudo uma confusão, que o diabo está controlando, que o diabo está governando, que Obama é o diabo, é o anticristo. Vai tirando essas coisas místicas da sua cabeça desde já, porque nós vamos entender bem o nosso Deus e como ele governa e controla todas as coisas. Qualquer Deus que não está no controle absoluto de todas as coisas, esse não é o nosso Deus. Porque, caso contrário, ele não é absoluto, ele não é todo-poderoso, ele não é onisciente e ele não é onipresente, ele não tem todo o poder, porque ele não consegue governar o grande dragão, controlar o grande dragão. Ele não consegue controlar o grande monstro. Isso aqui não é falando sobre J.R. Tolkien, né? O mal. A gente sempre fala que o mal, gente, Agostinho discutiu muito tempo atrás, a gente tem uma grande preocupação sobre a questão do mal. O mal existe. Se Deus existe, Deus é bom porque o mal existe. O mal simplesmente existe como uma antítese, um conceito bem real. O mal existe de uma forma conceitual. De uma forma conceitual, como uma antítese do bem real. Então, teoricamente, existe nesse sentido. Mas Deus é plena bondade, totalmente bom, toda fonte da bondade. Esse mal que nós conhecemos quando o pecado entrou no mundo, eu expliquei para vocês que quem começou o pecado foi Satanás nos céus, não começou no homem na terra, ele ajudou a disseminar e influenciar para que o homem pecasse, mas começou desde a queda de Satanás. Então, de uma forma conceitual, o mal existe. Seria simplificando essa coisa para você entender. Você acende a fogueira, o fogo é bom ou ruim? Todo mundo vai dizer que é bom.
Mas se você colocar a mão de uma forma conceitual, você vai dizer que o fogo é mau, simplesmente porque você se queimou com fogo. Mas em si o fogo é bom. Deus é bom. E Ele é fogo consumidor e martelo que esmiuça a penha. E Deus é bom, eterna bondade, eterno amor, eterna grandeza. Quando Ele olha para você, os olhos dele brilham. Os olhos do Senhor brilham de amor por você. Ele te ama, Ele é apaixonado por você, por tua vida. Ele é apaixonado por tudo que você faz. Ele é a pessoa que mais confia em você, acredita em você. Talvez você não dá tanto crédito na palavra dele, mas ele confia, ele acredita em você. Ele está todos os dias com você. Ele te incentiva, ele te motiva. Mas talvez você não entenda essas palavras que ele está te motivando e tentando colocar você para caminhar. Talvez você está ouvindo outras vozes, que não é a voz das Escrituras, é a voz de Deus e do poder de Deus. Você não tem razão para estar zangado ou zangada, olhando para o mundo, esse mundo só me maltrata, me faz sofrer. Deixa Deus entrar de uma forma mais plena no teu coração, na tua vida. Parece que tudo para você é difícil, né? É complicado, é desastroso. Eu tento fazer as coisas de uma maneira correta, as coisas dão errada. Eu tento ir para um lado, parece que as coisas escapam da minha mão. Entenda, Deus está no controle da tua vida, Ele tem os melhores planos para você. E Ele não planejou isso agora. Foi desde a eternidade que as Escrituras deixam que Ele te amou. Um amor eterno. O opressor do pobre ultraja seu Criador, mas honra o que se compadece do indigente. Provérbio 14:31. O que escarnece do pobre insulta seu Criador. Isso é sério. O que se alegra da calamidade não ficará impune. Provérbio 17:5. A criação pelo Fiat demonstra a sua soberania. Esse Deus faz tudo aquilo que Ele deseja. Que Ele só faz aquilo que Ele deseja. Agora você quer me dizer que Ele não desejou você tal como você é e está vivendo? Ele faz tudo que Ele deseja. E você não é um corpo físico apenas. Você tem corpo, alma e espírito. Na verdade, você é o que se expressa. Se você morre, é enterrado no cemitério, para Deus você continua existindo. As Escrituras dizem que vai buscar o teu corpo na ressurreição, vai transformar num corpo de glória, que é parte daquilo que compõe você. Mas você não é a estrutura física. Então Deus, Ele desejou, fez você dessa maneira que você é. Você enfrenta os teus problemas. Ele deu as Escrituras, Ele deu o manual para a coisa entrar no eixo, você andar na vontade, no plano e desejo do coração dEle. Mas Deus te planejou e te projetou. Senão nós vamos entrar numa faca de dois gumes. Aí você entra na questão do pecado, ok? Adão pecou, transgrediu. Mas lá na frente eu vou mostrar para você que Deus te fez de jeito. E aí nós vamos perceber que nós não sabemos nada e não conhecemos nada de Deus e achamos que sabemos, tá? Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado do ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus. Aqui já está dando uma paulada na nossa nuca. O Criador de todas as coisas, Eclesiastes 11:5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Você é obra de Deus? É. Eu sou obra de Deus? Sou. Todos nós somos obra de Deus? Somos. As Escrituras estão dizendo que nós não podemos compreender em profundidade as obras de Deus. É por isso que as Escrituras dizem, o Senhor dizendo, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. O conhecimento do Senhor é elevado e sublime. Então, nós não sabemos todo o propósito que Deus pré-estabeleceu a respeito das suas obras, mas as Escrituras nos dão diretrizes. Então, de uma certa maneira, você é obra de Deus e você pode pensar, poxa, eu queria que Deus fizesse de outra maneira, Deus me fizesse de outra maneira, eu queria que a minha vida fosse de outra maneira. Aí, lá em Romanos, fala assim, como é que o vaso pode dizer ao oleiro, me faça desse jeito ou daquele outro?
Porventura, o vaso, o oleiro não tem poder sobre o vaso para fazer como ele quer? Se o vaso quebrar, ele fazer de novo? Então, Deus fez a minha vida e a tua vida do jeito que ele desejou e planejou. E quando ele não estiver satisfeito, ele quebra e faz de novo. Porque ele tem controle sobre a minha vida e a tua vida. A minha vida e a tua vida estão nas mãos de Deus. Então ele controla e governa sobre a tua vida. Não está falando lá num texto lá que Deus fez o pobre? Não está falando que o rico é um dom que Deus dá? O pastor não ensinou o Maico sobre isso? É de se pensar, as escrituras dão as diretrizes. Agora, se nós não quisermos aceitar, não quer dizer que vai mudar a vontade de Deus. Esse é o problema. Eu já briguei demais com Deus, gente. Eu cansei de apanhar. Todo primeiro assalto já levava uma. Nunca me levantei, Mac. Levanta para cair. Cansei de apanhar. Para nós a singularidade nada é. Que eu falei que singularidade é a ideia do nada. Mas para Deus existe uma pluralidade. Por que uma pluralidade no nada? Para você o nada é nada. Tem nada. Mas para Deus é uma pluralidade. Por quê? Porque tudo que tem, tudo que existe veio do nada. Lá estava a terra, o sol, as estrelas, você. Vamos colocar o notebook aqui, né? Porque Deus deu sabedoria ao homem para criar. Então, no nada, para Deus tem tudo, é plural, tem todas as coisas. É o que as escrituras afirmam. Se ele traz à existência tudo que existe a partir do que não existe, então, para ele, quando ele fala ao nada, ele pode trazer tudo que ele quer do nada. Ele pode trazer a existência. O Sol, as estrelas, o cosmos, os mais de 100 bilhões de galáxias vieram do nada. Inclusive, tem galáxias que nem podem nem ser vistas, as galáxias anãs que estão descobrindo agora. Pouco se sabe sobre matéria negra também, a física. E ele trouxe a existência a partir do nada. Porque para ele, no nada, estão todas as coisas. O que não existe, ele traz tudo à existência. É o que as escrituras afirmam, maestro. Então, para Deus, no nada, há uma pluralidade de coisas. Aí, se eu fosse um pregador da prosperidade, querida Paola, eu ia dizer, teu carro está lá, tua casa está lá, o teu salário gordo está lá. Olha, o teu helicóptero está lá, dona Carol. Porque para Deus todas as coisas estão lá, né, Meca? A tua faculdade estava lá de fato. O teu carro, a tua casa, de fato, estava lá. Mas, pelo amor de Deus, né, não vamos ficar forçando as coisas também, porque senão a nossa mente vai direcionar para o outro lado. Mas, de fato, estava lá. A fonte de onde Deus tira todas as coisas é o nada. Essa é a fonte inesgotável para Deus. Para você, nada é nada, não tem nada, mas para ele é uma fonte inesgotável. Ele simplesmente fala ao que não existe para trazer à existência as coisas que existem. A fonte é inesgotável. Por isso, quando Jesus falou para os discípulos, vai, precisa levar nada. Precisa levar nada. Eu já providenciei tudo. Não se preocupem. Aí quando eles voltaram, perguntou, lhes faltou alguma coisa? E eles simplesmente disseram nada, Senhor. Nós conseguimos tudo que nós precisávamos para nos suprir. Eu gosto de uns textos assim, que tinha um amigo meu que era bem agressivo assim, para exortar, quando nós éramos novos na fé. Eu falava, Sandro, estou numa prova, numa luta, precisando de dinheiro para isso, para aquilo, estou preocupado. Ele falou, moço, você não leu o Salmo que fala, fui moço, agora sou jovem, jamais vi um justo a sua descendência mãe de galpão? Para de reclamar, irmão. A ideia de criação pelo Fiat é que ele trouxe tudo que existe do inexistente e que controla. Ele continuará comandando e controlando tudo que ele trouxe à existência. Essa é a ideia do texto hebraico. Que além de ele trazer a partir do que não existe, que ele continuará comandando, a ideia Fiat é comando, entenda, coloca na tua cabeça a palavrinha Fiat, é comando. Então, se ele cria a partir do Fiat, significa que ele sempre esteve no comando e sempre vai comandar, ok? E controlar tudo que ele trouxe à existência.
Por isso que Jesus disse, as Escrituras também afirmam, nem o fio do cabelo da gente está fora do controle de Deus, nem cai uma folha de uma árvore se não for por consentimento de Deus. Por quê? Tudo está no controle. Se há o consentimento, ok? Mas tudo está no controle e Ele está controlando todas as coisas para a sua glória e para o seu louvor. Naquele dia, atentará o homem para o seu Criador e os seus olhos olharão para o Santo de Israel. Isaías 17:7. No princípio criou Deus os céus e a terra. Aí eu faço uma segunda pergunta. Os céus e a terra? No princípio criou Deus os céus e a terra, que é o versículo que nós estamos estudando. Os céus e a terra, porque o teu Criador é o teu marido. Um versículo aqui. O Senhor dos Exércitos é o seu nome. É o Santo de Israel, o teu Redentor, que é chamado o Deus de toda a terra. Isaías 54:5. Vamos lá então. No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra é o lugar da habitação do homem e da mulher aqui no texto. Vocês lembram que eu falei numa pregação que terra, quando você entende, se você for conceituar de uma forma mais abrangente, terra existe pelo cosmos inteiro. Planetas terras existem diversos. Mas quando o texto chama a atenção aqui, ele está chamando a atenção para o conceito da habitação do homem e da mulher, do nosso lar e lugar de trabalho. Então o texto está nos chamando a atenção, quando fala céus e terra, que a terra é o planeta Terra, onde nós habitamos, onde nós estamos cultuando a Deus nesse momento, né, o local onde trabalhamos, onde residimos, lá a nossa morada. Então, vamos explorar o texto. Definição de céus, segundo as Escrituras. Primeiro, é a extensão dos arredores do planeta, ou firmamento, você vai ver muito essa palavra. No hebraico é a ideia de abobada celeste da extensão de lua, sol e as demais estrelas. Essa é uma das definições que você vai ver sobre céu. Depois, o lugar onde Deus vive, vocês sabem muito bem disso, as canções que nós fazemos é tudo em torno disso aqui, mais dessa parte aqui de céus, nós temos na nossa mente, foi concebida essa ideia de um lugar onde Deus vive, habitação e morada do vosso Pai que está nos céus, inclusive a oração Pai Nosso que está nos céus, sintetiza essa ideia de que o céu é um lugar da habitação de Deus, um lugar de habitação de Deus. Então, o céu, a extensão de tudo que vai além da terra, estrelas, né, tudo que você puder imaginar um pouco mais. E a terceira opção é outra posição é das Escrituras, a habitação dos salvos. Céus renovados que descem para se unir à terra, nosso paraíso recuperado pela eternidade. Comumente nós estamos mais de acordo com essa ideia do texto, que no princípio criou Deus os céus e a terra, com essa terceira ideia de que os céus que as Escrituras se referem nesse versículo, embora também toda a questão do cosmos, toda a extensão do cosmos, tudo que existe, que não seja terra também, céus organizados, ou qualquer outro conceito, é lugar da habitação dos salvos. Céus renovados que descem para se unir com a terra, porque as Escrituras afirmam que a Nova Jerusalém, os céus vão descer e unir com a terra. E de acordo com as Escrituras, o cosmos ele não será destruído, ele será preservado, ele será recriado. Ok? E nós vamos habitar nessa plenitude. Eu estava refletindo, diz-se que existiram mais de 100 bilhões de pessoas desde o início da humanidade. E dentro da cosmologia, em torno de 100 bilhões de galáxias. Equivalente a uma galáxia por pessoa, né? Você acha que seria muito se Deus te desse uma galáxia para você, maestro? Agora eu vou começar a perguntar. O que é que você pensa, Dani, geóloga? Seria muito Deus te dar uma galáxia para você, só para você e o Ismael? É uma pessoa que é doutora, né? Ela é uma doutora geóloga. E como eu disse, hoje em torno de 100 bilhões, lógico que vai ter muito mais. De acordo com as Escrituras e o que eu entendo de Bíblia,
Uma galáxia, para mim, Rejano, seria um MRV. Porque não vai haver mais limitação de tempo e espaço. Você pode estar na última galáxia. Eu gosto dos desenhos animados, tem aquela coisa, né? O cara querendo a galáxia só para ele e tal. Talvez Deus olhou o sentimento do coração humano. Se eles fazem essas coisas, escrevem esses desenhos, é que essas coisas estão no coração do ser humano, sabia? Isso não é do nada que surge. Guerra nas estrelas, uma galáxia, os Thundercats tomar o terceiro mundo, morrer. Gente, vem de outro. Isso é tudo do ser humano, porque existe essa ambição. Não é à toa que Napoleão Bonaparte queria o mundo todo para ele, Alexandre o Grande queria o mundo todo para ele. Você acha que se esses homens conquistassem o mundo todo e pudessem conquistar toda a galáxia que a gente vive, a Via Láctea, eles não iam querer, só para demonstrar poder e grandeza? Então, se você levar em consideração, né, que não há dimensão, tempo e espaço, mesmo que a Dana esteja na última galáxia, eu posso estar lá em 10 segundos visitando a casa dela, é apenas um MRV. Você tem que prestar atenção em que nível você vai estar de espiritualidade. Então, cientificamente, 100 bilhões de galáxias. Então, assim nós pensamos que é muito grande, entendeu? Principalmente a ciência, né? Poxa, a gente parece tão pequeno, tão infinito. Depende. Dentro de um plano de eternidade, isso é pequeno. Não é tão grande assim. A Bíblia diz que Jesus desapareceu na frente dos seus discípulos e foi lá para os céus. E segundo a teologia bíblica, Deus não habita nos céus conhecido tal como Cosmo, ele habita nos céus dos céus. E Jesus, num piscar de olhos, estava lá. E você vai estar nessa dimensão quando você ressuscitar, nesse corpo glorificado, num piscar de olhos você vai estar no extremo de qualquer galáxia ou qualquer outro cosmos que existir. Então, assim, é falta do entendimento teológico e bíblico, até mesmo pelas crianças, né? A gente pensa que o Thor é um Deus super poderoso, mas você percebe que, assistindo, que ele demora um tempão para chegar, passa pelas galáxias e tal. Jesus não precisa, num piscar de olho, ele está num lugar ou em outro. Uma surra. Porque a gente não consegue ver Jesus como esse super Jesus, entendeu? Como dizem os americanos, todo poderoso e glorioso. Qualquer super-herói, se você pegar no desenho para a tua criança, vamos lá no X-Men para pegar um prédio, ele vai fazer um esforço. As escrituras dizem que se você tiver fé como um grão de mostarda, você diga essa montanha aí que te lança-te o mar. É um ensinamento de Jesus simples, entendeu? As escrituras dizem que Deus deteve o sol até para que Josué pudesse vencer a batalha, a guerra. Então as escrituras têm essas dimensões profundas do poder de Deus, só que nós sempre vimos Jesus como um ser pequeno, frágil, humano, que foi pregado numa cruz. Mas espera aí, um Deus que de um lado pode estar aqui, está num outro lugar, um piscar e abrir de olhos, que dimensão é essa? Nível de poder e grandeza, que vem e ensina que se você tiver fé, isso é literal. Diga a esse monte, ele ergue e lança-te o mar, porque ninguém tem essa fé. Então o nosso Deus é assim. Então esse conceito que o cosmos, infinito, grande, isso é falta de espiritualidade da igreja. Se Deus fez a coisa desse tamanho, é que ele sabe que vai precisar. Ele tem planos, eu vou falar na frente, para um cosmos dessa dimensão e dessa grandeza, que para a ciência é quase infinito. E eu vou provar lá na frente. Porque o Deus é criador, o teu marido, o Senhor dos céus é o seu nome. Está falando que ele é o nosso criador, ele é o nosso marido. Então, o conceito de habitação dos salvos, ok? O lugar de céus renovados é o que mais se encaixa dentro da ideia aqui do céu que as escrituras estão nos ensinando, tá? Nós somos criados como parte do cosmos. Aqui entra, tá? Essa parte que nós estamos sintetizando. Não somos o centro das atenções. Há muito tempo a teologia católica ensinou isso, que nós éramos o centro do cosmos e do universo. Isso é um equívoco de acordo com os textos hebraicos e as escrituras. Nós não somos o centro das atenções. Fazemos parte de um plano muito maior. Porque se houve um escape na criação, Deus embutiu o fim no início, ok? E ele trouxe Jesus e trouxe um plano redentor, criou todas as coisas, toda essa dimensão que nós estudamos de cosmos e universo. Nós fazemos parte de um plano muito maior. E quando fala de reino de Deus, estuda sobre o reino de Deus e se aprofunda no reino de Deus, nós percebemos que
Nós não somos o centro do cosmos. A atenção não deve estar voltada para nós, embora nós sejamos a criação, a coroa da criação de Deus. Tanto que antes de Deus criar o homem, Deus criou o cosmos. E as Escrituras afirmam, olha, presta atenção, vou sintetizar e vou falar lá na frente de novo. João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o cosmos de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Deus deu Jesus para morrer, porque Ele amou o cosmos. Ele amou toda a criação. Ele sendo amor, Ele amou a sua criação. Então, assim, nós ficamos nessa questão teológica, isso é perigoso, que nós somos o centro das atenções, existem anjos criados, os anjos de Deus, nós somos a coroa da criação de Deus, a coisa mais sublime, mas isso pode nos deixar presunçosos e arrogantes quando nós pensamos que toda a atenção de Deus está voltada para nós. Isso é um ego louco, é uma loucura pensar assim. Nós temos que imaginar que Deus, quando Ele nos fez, Ele desejou e projetou um plano bem maior. E Ele nos envolveu no seu plano e no seu projeto. Ele nos envolveu nos seus sonhos, naquilo que Ele desejou para Ele. Vocês lembram que eu ensinei e falei que Deus criou tudo para si? Para a tua glória, para teu louvor, para a tua grandeza, para a tua majestade? Nós fomos criados para a glória de Deus, para o seu louvor. E todo o cosmos em sua extensão, Ele criou para a tua glória e para o teu louvor. Então, para Deus, nós e o cosmos somos um todo, é inseparável. Porque Ele criou o homem, soprou do teu espírito, deu vida, mas Ele amou o cosmos, Ele ama a sua criação. Qual o Criador que não ama aquilo que cria? Qual o Criador que não se derrete em amor por aquilo que cria, não fica afeiçoado por aquilo que cria? Lógico que Deus tem um amor muito profundo por nós, muito intenso, conforme as Escrituras. Digamos, o maior amor de Deus é por nós. Mas vamos tirar essa teologia que traz a ideia de que nós somos o centro da atenção. E nós esquecemos que Deus criou todo um cosmos em sua extensão, grandeza e majestade. Tanto que você sabe pelas Escrituras, de acordo com Gênesis, que quem Deus resolveu destruir foi a humanidade, né? Você vai ver ele falando, eu vou destruir as estrelas, os céus, os luminares, todos os planetas, vou acabar com tudo, mas ele desejou destruir o homem. Lógico que dentro de um plano salvífico de eternidade, havia um propósito em Cristo para salvar a humanidade. Mas isso faz com que nós reflitamos e entendamos que nós e o cosmos criado fazemos parte do plano de Deus, da grandeza e majestade. Lembra que eu falei com vocês? Os céus vão descer e nós vamos habitar, é o lugar da restauração dos salvos. Então o plano de Deus é completo. O plano de Deus não é imperfeito, ele é completo, ele é pleno. Seria como se Deus quisesse que você viaje lá para Venezuela e não te pudesse providenciar um carro, um avião, seria incompleto. Então Deus fez um plano perfeito, completo, e todos nós fazemos parte desse plano grandioso de Deus. Tem coisas que nós nem sabemos. Tem coisas que Deus nem revelou, você não faz ideia do que Deus tem planejado e projetado para a sua vida. Porque nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu o coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam é o que afirmam as Escrituras. Como esquecer o Senhor, seu Criador, que estendeu os céus e fundou a terra, não para cessares de tremer todo o tempo diante da cólera do opressor que procura fazer-te perecer. Mas de que vale a cólera do opressor? Isaías 51, 13. Deus não nos criou apenas para expressar o seu amor. Não só isso. Pois Deus amou o cosmos antes de nos criar. Então, também você pensar que Deus te criou só para expressar o amor dele, isso é um entendimento talvez que Sofia teria de mim como pai hoje. Ela não tem um entendimento profundo, abrangente do significado e a importância do pai na vida dela e o quanto eu a amo. Então pensar que Deus criou-nos só para expressar o teu amor vai nos fazer de nós eternos cristãos egoístas. Ele expressou o teu amor por todo o cosmos, e antes de você existir, Deus existir, Ele amou primeiro o cosmos. Ele amou primeiro a sua criação. Ele amou primeiro, digamos que os anjos vieram primeiro, amou primeiro os anjos. Então pensar que Deus nos criou apenas para expressar o teu amor
é diminuir a grandeza e a excelência de Deus e os projetos e desejos de Deus em relação às nossas vidas. É muito mais abrangente. Quando Deus cria o cosmos e ama o cosmos, quando Deus cria os anjos e ama os anjos, e Ele decide criar você, o plano é maior. Significa que Ele não estava satisfeito, faltava alguém, faltava algo mais completo. É por isso que as Escrituras não dizem que os anjos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, quando Deus criou você e a imagem e semelhança dele, Ele criou você com autoridade e poder, te deu certo para governar, me deu para governar, para reger. Ele disse, eu quero criar alguém semelhante a mim. O termo imagem e semelhança no hebraico é estátua. Quando você olha para a estátua de alguém, não é propriamente a pessoa, mas faz remeter a ideia de que aquela é a pessoa. Então você foi criado como um projeto que Deus desejou no coração dele para expressar a tua profunda grandeza, amor e beleza. Então ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então nós fazemos parte de um projeto muito mais grande que nós imaginamos, muito maior. De fato, não somos esse centro das atenções, mas que nós somos a coroa da criação e da grandeza e da glória de Deus, sim. Eu sempre trago uma abordagem, talvez tenha sentido. A serpente está no jardim e tenta derrubar o homem. Eu não sei quando ocorreu a queda de Lúcifer, quando isso ocorreu, né? Tentamos expressar aqui, se antes da criação do homem, ou no jardim, ou se lá no céu, é o que nós acreditamos. Imagina! As Escrituras dizem que Lúcifer era um nível de autoridade, poder e grandeza, onde a glória de Deus refletia sobre ele, ele refletia a glória de Deus, e quando ele tocava os tamboris, aquelas canções, aquele som enchia o coração de Deus. Deus sentia nas suas narinas, no seu pulmão, a alegria de exalar nesse louvor, essa adoração com os louvores que Lúcifer entoava, enchia os céus de alegria, os anjos jubilavam, a glória de Deus se revelava nos céus, e de repente eu vejo a Trindade fazendo um projeto, um plano de criar alguém que faça a imagem e semelhança de Deus. Aí eu me coloco no lugar de Lúcifer, espera aí, e eu estou no comando, no controle, no governo, aí o cosmos está criado, e de repente, como é que acha que vai acontecer com o coração dele? Vai se encher de inveja. Vai criar um ser humano que vai governar, vai ter todo o governo e vai atrair as atenções do teu amor, vai se voltar para ele. Aí eu creio que antes de Deus criar o homem, Lúcifer se rebela por causa do projeto da criação do ser humano para colocar na terra e ser os vice-regentes de Deus para governar o cosmos e o universo. O coração de Lúcifer se enche de inveja. Quem é esse que Deus direciona o teu amor? Quem é esse que Deus pensa nele? Quem é ele que continuamente Pai, Filho e Espírito Santo ficam falando? Vai ser a nossa imagem e semelhança, e eu vou soprar o sopro de vida, e eles vão ser como Jesus, meu filho, expressando a minha imagem e semelhança. O coração dele se enche de inveja. Qual outro motivo teria? Se você me provar um motivo melhor, eu vou deixar a minha linha de raciocínio aqui teológica, se você me mostrar um motivo melhor que fez com que Lúcifer se rebelasse. Porque vai ter inveja de quê? Vai ter inveja de outros anjos? Você tem inveja de quem que ou é superior, ou aparentemente superior a você. Você tem inveja normalmente de alguém que tem mais poder, mais autoridade, mais governo. É essas pessoas que vão despertar inveja. E não havia como ele ter inveja dos anjos. Ele era a autoridade máxima. Era Deus, Yeshua, o Espírito que é o mesmo Deus se compõe em um, e os anjos. E Lúcifer tem inveja de quê? Do poder criacionista de Deus? De que ele teria inveja? Qual que seria o concorrente?
é o concorrente e a concorrente que causa inveja, né? Não é verdade? É a concorrência. Então, preste atenção, pense nisso. Eu só quero que você pense nisso. Deus não nos criou apenas para expressar o seu amor. Ele nos amou quando Ele criou o cosmos. Gênesis 1:3 é um relato real do que aconteceu. Eu tenho chamado vocês a atenção para algumas coisas, gente. Isso aqui não é uma brincadeira. É um relato real do que aconteceu. Não é uma poesia, não é realização artística, usando uma linguagem artística. É um relato do que realmente aconteceu. O primeiro versículo é uma declaração abrangente desse fato histórico criacionista. Existem 3 expressões de criacionismo conhecidas. O criacionismo bíblico, que chama a atenção para a ideia de que Deus criou os céus e a terra, conforme nós estamos estudando, e o homem é a sua imagem e semelhança, e tudo que existe, os animais, as plantas. O criacionismo bíblico teológico que nós cremos e confessamos. Existe o criacionismo científico, que eu falei na ministração passada, a criação espontânea, que diz que o cosmos surgiu a partir das próprias leis da gravidade. Essa ideia mais expressada por Stephen Hawking, e alguns outros pensadores já haviam defendido essa ideia antes. E o criacionismo religioso, que algumas outras ciências, religiões, falam também dessa probabilidade de uma criação por outros deuses. Mas as escrituras nos chamam a atenção para a criação de Deus, e que isso ocorreu no tempo, criou ele primeiramente o tempo e espaço, eu já falei, e dentro de um cronograma histórico. Presta atenção onde nós vamos chegar. O segundo versículo mostra como era a terra no início da criação de Deus. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. O terceiro versículo mostra o chamado de Deus à luz para modelar a terra. Vocês lembram na mensagem da singularidade, da expansão do universo, que eu disse a probabilidade da inflação, conforme a teoria do Big Bang de Lemaitre, que dentro da abordagem científica houve uma inflação, não podemos informar cientificamente uma explosão, talvez ela nem tenha existido, mas que houve uma inflação, e que depois dessa inflação houve um esfriamento, e depois houve 200 milhões de anos de escuridão, e depois as luzes começaram a se organizar pela força da gravidade, e a luz apareceu. Veja bem, de acordo com o texto hebraico, estudando, a ideia sintetiza mais bem nessa temática. Se encaixa perfeitamente aí. Que Deus chama a luz para organizar tudo que Ele havia criado, e não está errada a ciência nesse sentido, quando você estuda profundamente a teoria do Big Bang. Porque houve uma inflação, depois houve um grande esfriamento, 200 milhões de anos de escuridão, presta atenção. E depois, luz, os luminares. Essa é a versão científica. Então, o terceiro versículo chama a atenção para a questão da luz. E a luz dentro do conceito bíblico, isso aqui estamos falando de ortodoxia bíblica, tá? Sem a mínima possibilidade de liberalismo teológico. É isso que a teologia bíblica vai mais séria. Que Deus chama a luz para organizar tudo que Ele havia criado. E o interessante é que nessa teoria, a luz aparece muito tempo depois. Estão entendendo? E as Escrituras dizem que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Estamos terminando aqui. Hoje eu não estou tão empolgado, não, então vou pregar pouco, mas 1h30 aqui. Tá bom, Nando? Vamos embora? Essas afirmações dizem que todas as investigações científicas são bem-vindas. Não são para a gente negar. Primeiro, que a teoria do Big Bang foi criada por um cristão inventado. Ok? Então, são bem-vindas. Tragam mais teorias da física. Tragam mais teorias da mecânica quântica, são bem-vindas, porque as Escrituras têm um apoio tão consistente quando você estuda na língua, examina, faz um exegese, examina, é tão abrangente, tão profundo, que qualquer teoria que surgir, que for verdadeira, vai se encaixar perfeitamente no relato da criação do Gênesis. É só estudar e aprofundar e conhecer o texto, examinar o texto, o que o texto está querendo expressar. Então essas afirmações dizem que todas as investigações científicas são bem-vindas, mas que elas ainda são muito limitadas diante de tudo aquilo que a palavra de Deus pode dizer.
Aqui eu não estou dizendo 0,1%, gente, do que a Bíblia pode dizer sobre isso. Vocês não imaginam que a gente estuda, pesquisa, examina, encontra, e é revelado e a gente segura. Não vou ficar falando tudo. Não vou ficar ensinando tudo. Existe um processo para ensinar. Isso aí, se eu fizer uma coisa dessa, eu seria um louco como um instrutor das Escrituras. É como pegar a Sofia lá e colocar uma comida que ela não quer comer e descer garganta abaixo. Peraí, gente, mas isso aqui, para nós como igreja, isso aqui é o leitinho. Nós estamos no leitinho ainda. Isso aqui é a papinha. O que melhor está por vir. Então, quando você vai estudar, você percebe assim que poderia-se muito estudar mais a ciência e trazer mais teorias para nós. Esse sempre foi o desejo do meu coração, desde o acelerador de partículas, que a física avançasse mais nessa direção, quando eles estavam querendo simular a criação do universo a partir de conceber o conceito do Big Bang. O meu coração quer que a ciência estude, ela se aprofunde, porque você chega a um ponto nas Escrituras que você pergunta, será que isso pode ser verdade mesmo? Tão profundo, hoje eu soltei um uau! Regiane, o que está acontecendo? No livro das revelações, e você segura o uau! Aí você fica até com medo de soltar o negócio, a bomba assim. Aí vamos esperar mais um pouquinho, deixa eu explorar mais um pouco os aceleradores de partículas, estudar um pouco mais, buscar mais respostas para a matéria negra que permeia todo o cosmos. E aí nós vamos avançando nos estudos das Escrituras. Lógico que tudo já está submetido a essas verdades, mas as afirmações científicas elas são bem-vindas. Nós amamos a ciência aqui nessa igreja. Sejam bem-vindas as informações, porque ajuda, esclarece essa questão do caos, por exemplo, do princípio que criou os céus e a terra, esse cronograma divino que você vai estudando nas Escrituras, onde fala, haja luz, a terra veio primeiro, a luz veio primeiro. Cria-se uma confusão teológica se você não é um bom exegeta e examinador das Escrituras, mas se a ciência, pela graça de Deus, traz uma luz, simplifica para você estudar e chegar a uma conclusão. Simplifica, porque você está vendo diante dos teus olhos, sabe que a fé diz que é aquilo, as Escrituras dizem que é aquilo, aí você fica o porquê, que também você não quer ensinar uma heresia, você não quer ensinar uma asneira, aí você sabe que aquilo está dentro do conceito bíblico, teológico, aí você tem um apoio, uma teoria comprovada, testada, meu irmão, aí é o cafezinho da manhã saboroso com queijo de Minas, a gente se derrete. Então veja bem, mas elas são limitadas ainda, porque aqui tem muito mais a se ensinar. Quando você vai estudar sobre o conceito do bará, que é o verbo colocado na criação, isso você fica ensinando anos e anos, só com a questão do bará. Então tudo que se descobre, tudo que se estuda, tudo que se investiga é muito limitado diante da abrangência, da grandeza da revelação de Deus nas Escrituras. Coloque isso na cabeça de vocês. Então veja bem, uma coisa interessante que eu não vou ter tempo de falar aqui. Não existe uma relação, digamos, poetizada, harmônica entre nenhum dos versículos. Há uma cruz, um confirma com o outro, outro com o outro, outro com o outro, outro com o outro. Talvez seja a forma que eu falei dos escribas organizar o texto, mas por aí você pega a dimensão, se você pega cada um e vai estudar cada uma dessas porções, o quanto você pode se aprofundar. Então, gente, é muito mais profundo do que a gente imagina ou pensa. Então, veja lá. Então, primeiro Deus criou tudo. É para você ver. Primeiro Deus criou tudo. Depois as Escrituras mostram como eram as coisas após o primeiro ato criador. As Escrituras apontam para isso aí. Mas se você mexe de um lado e de outro, você vai tirar muito mais graça aí para ensinar isso. Por último, a primeira palavra criadora em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Põe para frente, deixa para frente. A terra era sem forma e vazia. Olha bem, Elohim, o Deus que flutuava sobre a massa sem forma, por causa daquilo que ele faz, a ideia que pode se empregar no versículo, no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia, e Elohim é o Deus que flutua sobre a massa sem forma, por causa daquilo que ele faz. Que massa era essa? Deixa para frente. Ele é um Espírito Criador, um Deus único, mas que se apresenta mais do que um.
Ele é um espírito único, ele pairava. Um Deus único, mas que se apresenta de acordo com o texto de Gênesis sempre mais do que um. Ele se refere a si mesmo no plural. Ele tem uma personalidade única, mas temos indicações de relações interpessoais quando ele diz, por exemplo, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Ele está falando com quem? Com anjos? Então os anjos têm glória na criação? Têm participação? Como é que é isso daí? Na frente a gente vai explicar. Não existe uma segunda deidade, mas um Deus singular que criou o cosmos pelo fiat, na pluralidade da singularidade, como eu falei. Do nada ele trouxe tudo. Gênesis 1:1 é um pensamento amplo apresentado por uma série de palavras. É só o versículo 1. Sintagama é a palavra no português. É um pensamento amplo, uma série de palavras. É um ensaio. É uma porção para dar um ensaio. É um pensamento amplo, abrangente. Meu Deus do céu. Deus criando todo o universo organizado, por exemplo, e céus fazendo uma referência para tudo que não é terra. E aí nós vamos estudando. Existe uma ordem na mente de Deus para tudo que denominamos de caos. Gênesis capítulo 1, versículo 2 diz que havia caos. O que é esse caos? Se Deus criou tudo organizado de Gênesis capítulo 1, versículo 1, como é que no versículo 2 diz que havia caos? Isso é um problema teológico que nós vamos resolver aqui. Se havia caos, como é que tudo estava organizado, de acordo com Gênesis capítulo 1, versículo 1, no versículo 2, diz que havia caos. Veja bem, essa aleatoriedade do desconhecimento de causas é uma resposta para a ignorância humana. Eu disse que existem antropoformismos nas Escrituras. A maneira que o homem tenta conceber um sentimento, alguma ideia de Deus. Uma coisa que a gente sempre discute, Rejane, graças a Deus, é uma parceira por toda a eternidade sobre a questão da linguística. Nós estudamos muito essa questão. Eu gosto sempre de estar estudando um pouco o hebraico e o grego, embora eu não tenha me dedicado tanto tempo nisso num seminário, como outros assuntos. Mas a gente tem uma parceria nessa questão, e ela é especializada em vernáculos latim, e também a questão da raiz das palavras, o grego. Nós sempre discutimos muito isso, e sempre que nós estamos preparando a mensagem, nós fazemos isso em parceria. Rejane é uma parceira por toda a vida, e eu sempre falo para ela, importante é como ela vê a minha vontade, o meu desejo de fazer essas coisas, em ensinar, em pregar as Escrituras, ensinar, e eu sempre tenho alguma dúvida, por exemplo, na questão da língua portuguesa, às vezes sempre vem essas dúvidas. Infelizmente, a educação brasileira média e fundamental, ela não é tão boa, né? Vamos reconhecer, eu tive minha educação média e aí do segundo grau em escola pública. Isso, se você não dedicar, não se esforçar para aprender, você vai ficar quem? Então, sempre me esforcei e procuro estudar e crescer. E ela tem me dado muito suporte nisso aí. A língua portuguesa, que eu amo muito, ela é muito rica. E eu sempre falo uma questão interessante sobre as escrituras, sobre o hebraico. O hebraico, ele não tem vogal antigo, clássico. Não tinha vogais, por exemplo. E se, por outro lado, você vai, segundo a questão, quando você estuda as línguas, diz, por exemplo, que o grego antigo, ele tinha 13. Então, presta atenção, se você vai descrever a ideia da sarça ardente no fogo quando Moisés viu, quando você tem mais recursos linguísticos para fazer uma descrição daquilo ali, é óbvio que vai ficar bem mais esclarecido. Talvez quando Paulo, mesmo lançando mão do grego, diz que foi o céu, ouviu palavras inefáveis, são palavras que não conseguem ser relatadas em palavras as coisas que ele viu. Isso é uma deficiência do próprio desenvolvimento da questão da língua. Então veja bem, por que eu estou falando isso aqui? A questão do caos. Imagina, um evento que Deus apresentou para Moisés, ele usou o termo que designa caos. Né? Vocês têm ideia do que é caos, você sabe o que é caos.
Vocês entendem o que é caos, que é uma confusão, tudo em aleatoriedade, em confusão. Então existe os antropoformismos. Os antropoformismos é o seguinte: as ideias de Deus, as coisas concernentes a Deus, você não tem amparo, às vezes, linguístico para dimensionar isso, escrever, às vezes nem consegue. Tão profundo como o apóstolo São Paulo não conseguiu. Então, existe essa questão. Lógico que dentro do hebraico foi o apropriado que Deus deu, e os judeus eles são um pouco mais místicos, eles dizem que o hebraico é a língua do céu. Assim eu creio também. Talvez seja o hebraico seja a língua celestial. Tanto que você vai estudar a questão das línguas antigas, tem umas línguas muito antigas, a sonância elas parecem muito com o hebraico dos povos próximos ali. Então, se tudo veio a partir de Adão e Eva, havia uma proximidade muito interessante a respeito disso aí. Isso é Bíblia, gente, é Escrituras. As Escrituras, elas estão embasadas em palavras. Se eu não posso falar de palavras de língua, as Escrituras é tudo expressado e escrito em língua, em texto, o que eu estou fazendo aqui na frente? Se eu não posso falar essas coisas. Então, veja bem, imagina alguns eventos, se eles pudessem ser descritos, por exemplo, nessa época que o grego tinha todo esse poder, segundo são informações, poderia ou não poderia, como é que eles seriam descritos? Um ponto de vista sobre um milagre de Yeshua, de Jesus, alguns acontecimentos sobrenaturais e poderosos. Agora agradou o Senhor, por exemplo, deixar dessa maneira. O hebraico clássico, ele não tem vogal. Até o próprio nome Yahvé, né, você vê que os intérpretes, principalmente na Reforma, tiveram muito problema ao ponto de colocar Jeová, que não tem sentido nenhum Jeová. Com o texto original, que é o Tetragrammaton. Eles colocaram letras, acrescentaram, e Jeová não existe, não tem sentido, é uma invenção, entendeu? São erros que se cometem. Acrescentou vogais, não se poderia, porque os judeus preocuparam-se muito em preservar, tanto que eles, para chegar a uma coisa aproximada, eles colocaram Adonai. Tanto temor que eles tinham de o nome de Deus ser blasfemado. Então, assim, você vê a seriedade das Escrituras, gente. A gente está ensinando aqui, eu sei que nós estamos no século XXI, pós-modernidade, internet, televisão, todos os recursos tecnológicos, PowerPoint, slide. Mas assim, eu que sou apaixonado pelas Escrituras, vocês não sabem como é que o meu coração está ardendo aqui, porque eu sei o quão difícil foi para as Escrituras chegarem até nós e o esforço que houve para essas Escrituras chegarem até nós. Quando você vai estudar a questão dos escribas, dos sábios da Torá para a conservação dos textos, quando a gente fala Yahvé, você vê o Tetragrammaton lá, Yahvé, o nome de Deus, talvez a gente lê, eu também sou assim às vezes, joga a Bíblia para um lado para o outro. Hoje você tem Bíblia num celular, no iPad, você não tem a ideia da seriedade disso aí, os maçoréticos, as pessoas que cuidavam dos textos, para você ter ideia, só para você ter ideia sobre esse Tetragrammaton, o nome Yahvé. Um escriba falava Yahvé, primeiro que tinha que tomar banho 7 vezes, entendeu? 7 vezes. 7 vezes. Um escriba. E citava Yahvé, o outro citava Yahvé, o outro Yahvé, o outro Yahvé, o outro Yahvé, Yahvé. Por último, lá 40, com muito temor e tremor diante das Escrituras, registrava. Então não pense que isso aqui é brincadeira, porque não é. Então quando a gente fala assim, não é excesso de palavras, entendeu? Não é excesso de falar. É que realmente há um temor. E se for para eu estudar, simplesmente por estudar ou pregar por pregar, eu não vou pregar. Eu não vou falar jamais na minha vida, Deus me livre disso aí, posso falar uma asneira até um pouco perto, mas eu não vou falar que Jesus, quando ele falou é a fonte de água viva, que era o sêmen de Jesus. Gente do céu, vocês não estão sabendo desse vídeo, nem procurem saber. Então isso está na internet. E são os pregadores de hoje que as pessoas andam ouvindo. São fãs que têm 1 milhão de acessos. Pelo amor de Deus, se eu fizer uma besteira dessa, Lucas, corta, me chama no canto, fala, deixa de heresia, rapaz, volta para o seminário. Só que as pessoas se deliciam com essas coisas, sabe? Porque não há seriedade. Como é que eu, como exegeta, um estudioso, dediquei a minha vida no seminário de teologia, passando muito tempo estudando teologia reformada, vou fazer uma interpretação e chegar a ensinar uma ilusão dessa para a igreja? Primeiro que a gente já tem uma crítica muito grande a esse seminário de teologia, que é tudo liberal hoje, né? Quando eu fui estudar teologia, para você ter ideia, a primeira coisa que eu fiz foi sair do meu emprego. Eu fiquei 4 anos
Saí do emprego, muito bem empregado, quando eu tomei essa decisão de estudar teologia. E uma pessoa que nem cristã era, quando eu tomei essa decisão, uma mulher que nem era cristã, uma patroa virou e falou assim: como é que você escolhe isso? Você não escolheu uma ciência, uma coisa para você fazer, você escolheu teologia. Isso é o que você tem que se dedicar mais, estudar a questão das línguas, é hebraico, é grego. Eu saí do trabalho porque eu acreditava que precisava fazer isso. Tem muita gente que sai do trabalho para estudar medicina, não dá para trabalhar e está cuidando do corpo. Jesus falou que a gente tem que preocupar com a nossa alma em primeiro lugar e com o corpo também. O corpo é tempo do Espírito Santo. Tem gente com muito menos psicologia agora para estudar teologia, o cara vai ali e fica 2 horinhas no seminário à noite, não que se deve. Muita gente tem que fazer de jeito, o trabalho, a exigência. Gente, mas é a seriedade disso aqui, gente. Isso aqui é coisa séria, entendeu? Tem coisa que eu escuto o pregador uma vez. Se eu ouvir uma coisa dessa, gente, eu nem escuto mais. Eu nem vou perder meu tempo estudando, entendeu? Não que todo mundo não esteja sujeito ao erro, todo mundo está sujeito ao erro, mas absurdo também não, né? Pelo amor de Deus, né? Absurdo não, gente. Absurdo teológico não. Asneira teológica não. Um erro de interpretação, um erro desse desmerece toda a credibilidade da igreja, gente. E aí tem os que ficam reportando, infelizmente, não tem como. Acaba que chega na mão da gente, acaba que os repórteres, jornalistas, levam a notícia para frente, para na mão da gente, para você ver como é que está a qualidade da igreja brasileira. Olha o que estão ensinando o povo. Palha, gente. Absurdo. Aí você pega um texto desse aqui, você se debruça nesse texto, você vê como é que nossos irmãos judeus se dedicaram. Eu tenho vergonha de pregar o evangelho e falar que eu estudo escrituras quando eu estudo a história desses homens. Eu tenho vergonha, sabe? Para citar o nome Yahvé, tomar banho 7 vezes, escrever lá, tremendo e temendo, gente. Hoje o cara pega a Bíblia e fala o que quer, o que pensa, o que acha, o que entende. E aí o povo vai comendo, vai engolindo. Não adianta nada a gente falar que os caras da teologia da prosperidade não conseguem interpretar a Bíblia. Tem outro tipo de igreja aí, trazendo outro tipo de interpretação. Pelo amor do Senhor Jesus, tem compaixão de nós, tem misericórdia. O que eu digo é: Jesus, perdoa-nos porque nós não sabemos o que fazemos. Mas aqui nessa igreja, eu sempre falei, vamos levar as escrituras a sério. E eu já falei, o dia que resolver e pensar que não devo levar, eu sou o primeiro a pegar o meu barco e pescar. Porque eu não sou dono de igreja, eu não sou dono de igreja de Deus. Mas, se por alguma razão ou por aventura de alguém achar que deve fazer o que quer fazer, eu vou embora. Eu vou pescar em Minas Gerais, fazer igual os apóstolos, pescar, esperar que o Senhor manifeste na sua glória e tenha misericórdia de nós. Então, veja bem, existe uma ordem na mente de Deus, a questão do caos. O caos, ok? É uma confusão, por causa do desconhecimento. É uma resposta à ignorância, porque todos nós sabemos, a própria teoria do caos diz que existe uma ordem no caos. Porque dentro da ótica humana, você percebe certas coisas até na tua vida que parece um caos, né? Mas não está um caos. Às vezes parece que as finanças estão um caos, não estão um caos. Quando há um princípio, uma lei, você está servindo um Deus, está buscando esse Deus, não é um caos. Se você olha para uma floresta de eucalipto, você fala: que maravilha, perfeito, né? Que coisa linda, gloriosa. Parece que Deus veio e criou dos céus e criou essa coisa tão linda e tão perfeita. Deus fala: não. Eu prefiro o caos, a floresta natural, que é tudo bagunçado e ali gera as condições para a vida. Se você olha, parece um caos, uma mistureira, né? Você é da área também, dessa área, parece uma confusão, um caos dentro da ótica humana, mas para Deus há uma ordem tremenda naquilo ali que proporciona a vida. Então, quando diz que havia um caos, uma confusão extrema, para Deus havia uma ordem dentro do seu plano criador. Existe uma ordem, sim, na mente de Deus. Então, por mais que estava um caos, para Deus era um caos se organizando. Existe uma ordem na mente de Deus, tudo que denominamos caos, ok? Possivelmente, dentro da nossa concepção, é apenas a nossa ignorância. Nossa incapacidade de descrever, prever ou controlar nos leva a conceber a existência do acaso, por exemplo. Tem muito crente que acredita no acaso. Gostam dos cinemas de Hollywood, né? Que acreditam no acaso. Tá bom. Eu estou preocupado em meteoro cair na minha cabeça, gente.
Um asteroide. O acaso pode fazer isso a qualquer momento. Estou preocupado. Tem crente que acredita no acaso. Infelizmente, um total desconhecimento teológico das Escrituras. De um Deus que está no comando. Quando eu falei criação para o Fiat, já jogou por terra tudo isso daí. Ok? Quando eu disse que a criação de Deus é pelo Fiat, quer dizer que não existe essa probabilidade, porque tem alguém no controle, no comando. Capitão Nascimento, o comando é meu, Matias. Entendeu? Então, se houve uma criação por Fiat, um comando, como diz os textos hebraicos, as fontes bíblicas e do Novo Testamento, não existe probabilidade de acaso, pelo menos na tua vida. Pode até traçar a teoria da física da incerteza, sobre os elétricos, essa coisa toda. É outro departamento que lá na frente a gente pode falar, que está entrando em uma área aí que não vamos gastar o nosso tempo hoje. Mas em relação à tua vida, não existe acaso. Então veja bem, nossa incapacidade de descrever e prever e controlar nos leva a conceber a existência do acaso. Caso ele exista relativamente a Deus, com mais um pouco mais de esforço, vontade, podemos fazer acontecer, pois a vontade de Deus não é perfeita. Se a vontade de Deus não é perfeita em relação à tua vida e à minha vida, por que eu vou confiar em Deus? Eu não vou confiar num Deus que a vontade dele não seja perfeita para a minha vida. Por mais que ela esteja como uma floresta toda bagunçada e confusa, por mais que a minha vida esteja parecendo um caos. Se esse Deus, o acaso é isso, vai chocar, vai ter problema, não tem nada governando, não existe uma ordem lá. Se a minha vida está esse caos, essa bagunça, gente, se eu não acredito numa ordem, dos elementos, que há uma ordem, por que eu vou confiar em Deus? Eu vou ser o Deus da minha própria vida? Eu vou assumir o controle, é muito mais interessante confiar. Eu achei interessante esse acidente aí, da Chapecó, Força Chape, caiu, pelo seguinte, que as pessoas não creem em Deus, mas creem na existência de um Deus, quando eles falam que eles estejam num lugar melhor, no céu. Isso que aconteceu, entendeu? Você pode estar pensando assim, isso foi acaso, então? Qual a probabilidade? Inclusive um pastor mandou um vídeo que havia irmãos da igreja lá dentro. É probabilidade? Teve uma menina, por exemplo, do sobrevivente do Rio Grande do Sul, o passaporte sumiu, ela intuitivamente, não sei se é cristão ou não é, queria que o rapaz que está vivo não viajasse. Aí você começa a passar um monte de coisa na cabeça, os filmes premonição e tal, não vamos por aí também, tá? Então veja bem, isso aí fica um exemplo para nós, entendeu? De que a vida, essas coisas acontecem, a gente pode pensar na probabilidade, eu vou falar nessa questão da probabilidade para fechar, para não ficar muita coisa no ar, mas entenda uma coisa, você que é eleito, que é salvo em Cristo Jesus, existe um plano, uma vontade perfeita para a tua vida. Se você não acredita nisso, procura outra coisa para fazer, gente. Procura Deus para servir. Fica perdendo tempo a tua vida, vai construir a tua vida, vai montar a tua vida, vai arranjar a sua vida. Então, nós estamos falando na questão do caos, a tua vida, certas coisas que acontecem que você não entende, você pensa que não é um Deus que governa, que está no controle, no comando da tua vida, mas ele existe, ele está segundo as Escrituras. Então veja bem para a gente finalizar aqui. Se ocorre um acaso na sua vida, Dani, se ocorre um acaso na tua vida, você pode melhorar. Isso é a questão do acaso. Onde você errou, primeiro, você vai fazer um estudo das causas que fizeram você errar, ok? Se a causa reaparecer na frente, aquela causa que aconteceu lá atrás, ela deverá dar lugar em uma equação mesmo, para que sua ação possa ser calculada e acertada. Simplesmente você vai resolver os seus problemas. Você não precisa de Deus. Se existe um acaso, se Deus não tem a vontade perfeita para a tua vida, você pode melhorar, você pode corrigir os erros, você pode fazer todos os seus cálculos matemáticos dessa incerteza. Quando ela aparecer, isso se encaixa também na física, tá? Você vai ter a certeza
de que realmente, a partir desse cálculo, você vai acertar. Nesse caso, ela repetirá a experiência do passado, dessa vez, cuidando para que a situação idealmente se cumpra. Uma probabilidade determinada por Deus. Gênesis capítulo 1 é o último ponto, eu acho, aqui. Não é um credo, e nunca foi usado como credo, mas um evento histórico, onde eu estava querendo chegar. Não é um credo, não é poesia. Deus criou o tempo e tudo foi inaugurado num evento histórico. Isso qualquer teólogo sério das Escrituras vai dizer isso. Tá, é histórico? Então vamos lá, agora aqui vai quebrar tudo aqui antes de finalizar a mensagem. É histórico? Ou você crê que é um credo? Ou você crê que é uma poesia? Você crê que Moisés, inspirado com a barriga cheia, imaginou e foi lá escrever uma poesia? É histórico ou não é? Teve uma criação de tempo? Teve um tempo no início? Teve uma criação? A história começou da criação? É verdade ou não? Então vamos lá então. Então aí ninguém vai ter como fugir agora. Relativamente a Deus não existe acaso no cosmos. Não existe. Em nossa percepção, podemos até imaginar que existe. Aí o Einstein disse que Deus não joga dados com o universo. Ok? Eu falei isso um tempo atrás. Deus não joga dados com o universo. Que todos os eventos poderiam ser previstos, poderiam ser calculados, você poderia prever todas as coisas. Não é correto. Determinismo. Mas a afirmação é que Deus joga dados com o universo. Pois ele sabe de qual lado o dado irá cair sempre. 6 possibilidades. Ele joga dados com o universo na tua vida. E ele sabe toda a probabilidade, como eu disse para vocês, de uma ordem no caos. Ele sabia uma probabilidade de um pedaço de cometa topar com o outro. Então, na tua vida, ele sabe toda a probabilidade. Existem as probabilidades, existe a vontade humana, por isso você escolhe, mas Deus sempre sabe tudo. Senão, ele não é Deus. Para um negócio ficar mais puxado aqui, Maico. Deus joga dados com o universo. Ele sabe que lado a pedra vai cair na tua vida. Se é no 1, se é no 5, se é no 10. 6, né? Tem 6. Talvez os dados de Deus tenha mais. Se o texto é histórico... Estou finalizando, gente. Estou finalizando. Se o texto é histórico, com a forma as escrituras e todos os teólogos, temos nosso tempo e lugar na história, correto? Da criação de Deus. Se o texto é histórico, é história, é histórico. Constituição de história. Você tem tempo e lugar na história da criação. Você tinha que estar casado com ela porque é história. Você tinha que estar sentado nesse computador porque é história. Ou não? É história. Então, se não é história, a gente vai negar. Falar, não, havia probabilidade de você não estar aí. Lembra que eu falei com você da probabilidade do dado. Você poderia estar aqui, eu poderia estar ali, eu poderia estar ali. Mas o fato é que Deus sabia onde você estaria. Presta atenção no que nós estamos explicando. Se o texto é histórico, temos nosso lugar e tempo na criação de Deus. Teve um tempo que você veio, que você nasceu, foi concebido, está na IPV. Então, se é assim, não se preocupe, pois ele começou a escrever a obra do fim, conforme eu expliquei escape na criação. Você é um projeto acabado. Você é como aquele filme americano que você começa tudo confuso, porque o cara começou o filme pelo fim, e na verdade você pensou que era o início, já era o fim. As escrituras dizem que Deus é aquele que começa as coisas pelo fim. Verdade, pastor? É mentira? Então, se a história, ele começou a escrever a tua história ao inverso, então tu está no lugar certo, no plano certo, no projeto certo, tá? Existe a tua responsabilidade humana, mesmo que você erre, vai ser vontade dele. Se é história, você não pode mudar a história. Se ele começou por fim, você não pode mudar. É uma história escrita e ele começou pelo fim. O fim estava lá já no princípio, na consumação. A consumação estava lá. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante que faz você agora viver em fé. E eu vou finalizar aqui com um ponto aqui, bem interessante que eu escrevi. Ainda que você mude,
A gente não fala, eu vou mudar ano que vem, vou emagrecer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou cursar a faculdade. Escolha e tome decisões. Você tem que fazer isso, você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, você tem que batalhar, você tem que decidir, você tem que correr atrás, você tem que tomar a chuva, você tem que tomar o sol, você tem que fazer projetos, você tem que planejar a tua casa, planejar comprar o teu carro, planejar ter o filho. Escolha a vontade. É bíblico. Tome suas decisões. Se esforce o máximo que você puder, ok? Você simplesmente assim cumprirá o desejo de Deus do mesmo jeito. Porque é histórico. Então adore, ore, obedeça às Escrituras, seja feliz em saber que Ele escolheu isso para a sua vida. Essa mulher que escolheu para a sua vida. Não é barato. Então é isso. Escolha, faça, decida, corra, tente, invente, pinte e borde. Mas não tem nada que você vai fazer para que mude aquilo que Deus planejou na tua vida, porque Ele escreveu a tua história já pelo fim. Ela é acabada.